Olá, boa noite. Hoje aqui, com muita satisfação, né? Nós vamos apresentar um tema muito bom, que é Antigoécia, das influências espirituais ao fenômeno da magia. E quem vai falar para a gente é o nosso querido Clóvis Souza Nunes. E nós temos também aqui um convidado do Mente Consciência, que é Samuel Ribeiro. E quem é Clóvis Nunes? Para quem não conhece, né, que eu acho muito difícil, Clóvis Souza Nunes, ele é empresário, professor, projetista técnico, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista espírita, especialista em transcomunicação instrumental, cultura de paz, desarmamento e ufologia científica, membro da Sociedade Suíça de Parapsicologia em Zurique, membro representante do Brasil do CETL, que é Centro de Estudos de Transcomunicação de Luxemburgo, na Europa. E eu vou abreviei aqui, né? Porque se eu for falar tudo de Clóvis Nunes, a gente não vai terminar hoje para que ele faça a live, né? E resumindo aí, além de tudo isso, ele é escritor, né? Tem vários livros. E eu passo agora a palavra. Antes de passar a palavra, gente, eu peço para que vocês dê o like na live, se inscreva no nosso canal, porque só assim o YouTube reconhece como importante e esse estudo será apresentado para mais pessoas. Então, Clóvis deu uma saidinha aí, está com problema técnico aí, mas já já ele volta. Esse tema de magia é um tema muito importante, porque vamos dar boas-vindas. Vamos dar boas-vindas aqui ao pessoal, aos novatos, aos veteranos que estão aqui, né? Então, vamos lá, Dioguinho, nosso querido amigo. Vamos lá. Rejane, seja bem-vinda. Débora. Shirley diz que é tema pouco abordado no movimento espírita e muito necessário. Quando abordado pelo pesquisador Clóvis Nunes, é certeza de estudo aprofundado. Estou no aguardo. Voltou aí, Clóvis. Seja bem-vindo, Clóvis, que a espiritualidade, Jesus lhe inspire nessa sua live hoje, viu? No final, a gente volta com as perguntas, tá bom? A gente vai ficar aqui nos bastidores. Muito boa noite para todos e todas. Desejo a todos que estão conectados conosco um sentimento de que a silenciosa paz do Mestre da Paz possa nos manter em paz. A palavra Goécia, que é o tema que vamos abordar agora nessa live, é uma palavra antiga, um pouco conhecida na língua portuguesa e também um pouco conhecida, muito pouco conhecida nos meios espíritas ou espiritualistas. Mas a palavra Goécia ou Goétia é antiquíssima, tem origem na Grécia, já era utilizada desde o período neoplatônico e que significa magia. Magia relacionado à magia negra, que não é a magia boa, que seria, tem a magia branca e tem a magia negra. E assim denominada há muito tempo atrás, porque era utilizada para fins malignos. O termo antigoécia é, na definição do termo, o que desfaz a magia. É o que você faz para que a magia seja desfeita, seja desconstituída, ou perca a sua ação. Aqui no Brasil, existe muita Goécia.
Mas os países onde isso é muito intenso é na África. A África inteira tem muita goécia e com uma ação bastante intensa. Há regiões onde as pessoas vão a óbito com a magia africana, com muita intensidade, inclusive, com estatísticas que são atribuídas a essa causa até relacionada com o governo. Alguns pesquisadores da área de saúde conferem alguns óbitos nos países africanos relacionados à causa da magia, o motivo da morte. Aqui no Brasil, a magia ela se esconde um pouco por trás da cultura brasileira. Ela vem de uma miscigenação da cultura africana e, por incrível que pareça, também da cultura oriental, e mesclado com a parte da cultura indigenista. E ela é bastante praticada, principalmente aqui no Nordeste e no Sul do Brasil. É surpreendente como a gente vê o Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos países mais negros do mundo. A gente perde para a Nigéria, tirando os países da África, né? E Bahia, Maranhão, são os estados mais negros do Brasil, dominantemente negro. E a magia veio junto. Ela vem também com as práticas, se misturam com as práticas do voodoo, que tem origem no Haiti, que já envolve aí componentes de cemitérios, de mortos, e tem toda uma configuração relacionada com os magos negros, que vem também da prática do Oriente. Veja que é uma disseminação que entre a Grécia, entre os romanos, os gregos romanos também utilizavam a goétia, e que se aportuguesou, se latinizou como Goécia, e aqui no Brasil é conhecida como Goécia e Anti-Goécia. Quando começamos no movimento espírita, havia uma observação, um conceito, um padrão de informação de que isso não existia, que isso não tinha sentido, que magia não funcionava, que isso era só uma espécie assim de simbolismo. Outros achavam que era pura mistificação. Alguns companheiros nossos também acreditam que isso não passa de superstição, que não tem efeito paranormal nenhum, nem efeito físico, nem efeito de adoecimento nas pessoas, que magia não pega. Existem vários conceitos, né? E só pega para quem acredita. Outros acham que isso é uma mera autossugestão, um processo de sugestão externa produzido para quem está no meio dos cultos africanistas. Mas, na verdade, não é bem assim. Eu me lembro que o primeiro caso que me chamou a atenção foi no Congresso Internacional de Parapsicologia, quando um professor doutor da Universidade de Joanesburgo, apresentou a tese de doutorado dele com os trabalhos de magia relacionados ao voodoo. E após a palestra dele, que foi uma palestra muito interessante, nós nos encontramos no hotel e ele me mostrou uma casuística enorme que estava dentro da pesquisa dele, de pessoas adoecidas com o voodoo. E as experiências e pesquisas feitas, não só por ele, mas por os pesquisadores antigos, que vieram da Europa, até do leste europeu também, aonde ele baseou a metodologia da sua tese de doutorado. E eu fiquei bastante impressionado, comecei a estudar o assunto,
e vi que não era tão simples como figurava na opinião comum, no senso comum, principalmente do movimento espírita brasileiro. E mais tarde eu conheci alguns médiuns que trabalhavam com a Antigoécia. No Brasil, um centro de referência de Antigoécia é um centro espírita que fica no Rio de Janeiro, chamado Frei Luiz, que já fez essas sessões há muito tempo atrás, com mais intensidade. Na época, quando o presidente era encarnado, era no centro que dominava bem essas sessões de Antigoécia. Mas existem casas espíritas especializadas, muito poucas, né? Uma boa parte são casas mais espiritualistas, outras são casas de Umbanda, que fazem as sessões de Antigoécia com médiuns que têm essa peculiaridade de trabalhar com entidades que desfazem a magia. O fenômeno da magia está preso a uma conexão de positivação de energias entre os seres humanos. Existe essa positivação de energia entre os seres humanos, que nós conhecemos no movimento espírita pelo passe e pelas curas espirituais. Jesus curava impondo as mãos. O magnetismo hoje é uma realidade que ninguém nega. Allan Kardec, antes de ser espírita, ele era um magnetizador por algumas décadas. Ele dominava esse tema. E o magnetismo está em todos os corpos vivos do planeta e nos corpos aparentemente mortos. Todas as espécies têm magnetismo. Uma árvore tem seu magnetismo, uma pedra tem seu magnetismo. Recentemente se achou na floresta do Congo pedras eletrificadas, e ninguém sabe explicar a origem, de pedras que saem faíscas, quando se tocam uma na outra, elas produzem uma emanação energética de tal forte que se coloca um fio nessa pedra, um bocal, e ela consegue acender lâmpada. É uma controvérsia de um assunto que a eletricidade ainda não sabe explicar. Os cientistas não têm como explicar, porque é um metal, um tipo de pedra desconhecida daqui, da nossa realidade terrena, mas que foi encontrada na selva do Congo. E uma outra coisa interessante é que nós temos os fenômenos que vêm do Oriente, conhecidíssimo de acupuntura, que trabalha nos campos energéticos dos seres humanos. Os mapas de acupuntura foram confirmados de uma maneira espetacular por um cientista chamado Hiroshi Motoyama. E o Hiroshi Motoyama, ele conseguiu mapear os principais chakras humanos através do equipamento de raio laser, desenvolvido por eles e por cientistas relacionados à sua coordenação de pesquisa. Dr. Hiroshi Motoyama não só era um grande cientista japonês, trabalhavam com ele cerca de 6 prêmios Nobel. Ele é autor de mais de 30 livros e, morando no Japão, dirigiu uma faculdade de ciências humanas na Califórnia. Era um homem de muita referência, porque ele também era um líder espiritual no Japão. E eu tive a oportunidade de estar com ele no Japão, e ele me mostrou, ele contou uma história fabulosa, maravilhosa, de que depois que ele tinha mapeado os principais pontos de acupuntura do corpo humano, não todos, porque o laser não chegava numa meticulosa apresentação de achados desses pontos meridianos, mas pelo menos os principais, os mais evidentes, os que tinham uma intensidade mais forte de se tornar perceptível, ele mapeou com laser. E os chakras todos, ele conseguia fazer isso. Escreveu até um livro sobre isso, denominado Teoria dos Chakras. E ele, passeando ali pela China, em uma viagem que ele fez, viu uma feira livre. E tinha um pessoal acupunturista de tradição vendendo uns mapas de pontos meridianos do corpo humano feitos pelos videntes.
E ele ficou curioso naquele papel grande, dobrado, papel fino, e ele perguntou àquele feirante qual é a origem desse mapa. E eles disseram que era um mapa feito pelos videntes. Aproximadamente aí, distava de nós, nosso tempo, 4.500 anos, 2.500 anos antes do Cristo. Era um mapa da atividade, da prática da acupuntura na China. Ele comprou um mapa daquele e, quando ele chegou no seu laboratório de pesquisa, que ele abriu, ele levou um enorme choque, porque era praticamente uma cópia de papel carbono do mapa que ele tinha feito com laser, já nos anos 80 para 90, com toda a tecnologia possível. Então, é realmente de impressionar essa verossemelhança entre aquilo que os videntes desenharam e a tecnologia constatou. 4.000 anos depois. O que evidencia que esses pontos energéticos estão no corpo espiritual da pessoa. E esse corpo espiritual que nós carregamos, ele é um campo de vórtices energéticos que está relacionada com o nosso planeta. Pouca gente sabe do que eu vou dizer aqui, mas o magnetismo da Terra, ele é tão poderoso que você, pegando uma bússola, você vai para o norte magnético da Terra, usando a bússola, e o ponteiro determina. Nas plantas de arquitetura, as referências de engenharia, a localização do planeta tem no passado sempre se botava a posição do norte. Hoje está um pouco em desuso, mas no passado sempre tinha a direção do norte magnético. Hoje ficou uma coisa mais opcional. Mas sempre se colocava a posição do norte. Então, em qualquer navegação que você estiver em alto mar ou perdido em qualquer floresta do mundo, se você tiver uma bússola, ela aponta para o norte. Porque existe o magnetismo da Terra que puxa o ponteiro da bússola e leva lá para aquela região, para aquela direção, com precisão. E isso tudo é possível porque no nosso planeta, ele, que é um planeta de 4,56 bilhões de anos, e como todos os planetas, ele foi fruto das explosões das estrelas. As estrelas, assim como o Sol, perdem gás, perdem a sua luz à medida que brilham. Então, a idade do Sol, por exemplo, é de 4,5 bilhões de anos. Ele é uma estrela de quinta grandeza, ele já está amarelado, ele tem menos de gás de luminosidade do que uma estrela de segunda ou de primeira grandeza. O gás hélio nosso, do nosso Sol, já é um gás amarelado, porque já não tem mesmo a intensidade luminosa de uma estrela mais nova. Com mais 4,5 bilhões de anos, o Sol vai se tornar uma anã branca e ele vai ficar laranjado e vai explodir. Ele vai implodir e depois explode. O resultado dessa explosão, o fragmento dessa explosão, são blocos gigantescos de magmas que eles viajam, volatilizando aí no cosmos, viajando na noite dos tempos e caem no campo gravitacional de outra estrela. Então a Terra foi o resultado da explosão de estrelas que perderam a luz, a intensidade do gás hélio, e caiu no campo gravitacional do nosso Sol, essa massa disforme, a 4,53 bilhões de anos. E a Terra foi esfriando na noite dos tempos, e a superfície foi ficando fria, e quis o destino das forças telúricas aí do espaço sideral, e quando a Terra tinha 1,5 bilhão de anos, ou seja, 3,5 bilhões de anos atrás, quando não existia nada, nenhuma forma de vida ainda constituída, porque a superfície do planeta era muito quente, era magma esfriando, um cometa de tamanho colossal se chocou com a Terra. E quando esse cometa chocou,
produziu uma tempestade de 500 milhões de anos. E essa não foi 500 mil anos, não, foi 500 milhões de anos mesmo. Esses são dados da pesquisa elaborada pelos cientistas da NASA e de planetólogos, astrofísicos, astrônomos. Choveu 500 milhões de anos. Foi um cometa, que é gelo puro, todo cometa é um bloco maciço de gelo, e esse gelo, ele se derreteu e formou os oceanos, toda a extensão gigante do mar, que se divide nos oceanos, e nós temos hoje 70% da superfície da Terra que é água. Isso ajudou a Terra a esfriar, e as primeiras espécies de vida surgiram. Só que o núcleo da Terra, ele ainda é muito quente. A Terra, mesmo com o mar, esfriou por fora, mas o núcleo da Terra tem 5.000 graus Celsius. Essa viagem toda que a gente está fazendo aqui para entendermos o magnetismo. No centro do núcleo da Terra, existe uma esfera de ferro e níquel que gira em velocidade magnânima, imensa, milhares e milhares de vezes por segundo. E o giro dessa esfera, que está dentro do núcleo da Terra, uma esfera gigante, é que produz o magnetismo da Terra, que leva a bússola a apontar para o norte magnético do planeta. E esse magnetismo, naturalmente, influencia em todas as formações de vida. Para termos uma ideia, os estudos da parapsicologia animal, quando estava estudando os fenômenos da telepatia em animais, se estudou muito os pombos-correios. E o pombo, vocês sabem que no passado era usado como meio de comunicação, você colocava um bilhete na perna do pombo e ele voava e levava até o endereço. Os pesquisadores pegaram o pombo e foram distanciando do eixo da circunferência da Terra, porque a Terra tem 40.000 quilômetros de diâmetro. O círculo, se você sair daqui, por exemplo, aí de Fortaleza, e der a volta ao mundo e voltar para Fortaleza, você viajou 40.000 quilômetros. Eles pegaram o pombo e foi distanciando. Quando chegou a perto de 20.000 quilômetros, o pombo levava a carta para o endereço e voltava. Mas quando o pombo passou de 25.000 quilômetros, ao invés dele voltar para onde ele saiu, ele deu a volta menor, dos 15.000 quilômetros, e voltou para o ponto de partida por um caminho que ele nunca tinha percorrido antes. Os pesquisadores cegaram esse pombo-correio, e o pombo-correio conseguiu levar a carta e voltar. Ou seja, quem orientava o pombo não eram os olhos, não eram os seus olhos físicos. Os cientistas descobriram que o pombo se orientava por uma glândula no cérebro que se relacionava, sintonizava e batia frequência com o norte magnético da Terra, que vem desse giro dessa esfera de ferro e níquel que circula com a velocidade incrível no núcleo do planeta. Então, todas as espécies que estão aqui, que são filhos da Terra, porque a Terra é a grande mãe, inclusive responsável pelos nossos corpos, todos os elementos que nós temos nos nossos corpos têm também no planeta, e somos portadores desse magnetismo. E isso está presente na natureza do nosso corpo espiritual. Allan Kardec perguntando os maiores da espiritualidade, porque foram os espíritos que determinaram que nós não vivíamos no além a descoberto, nós tínhamos um corpo espiritual, e que Allan Kardec denominou de perispírito, que a palavra peri quer dizer em torno de mais espírito. Esse perispírito é, na verdade, um campo de vida, que está para o espírito no além, assim como o corpo físico está para o homem no planeta. Então, o perispírito é o corpo do espírito, como também o corpo físico é o elemento natural do homem para existir na dimensão física. Portanto, o
O perispírito é constituído pela estrutura, diz os espíritos, fluídica do planeta e também magnética. Ele vai ter a característica do nível da natureza do planeta onde ele está inserido, onde ele foi forjado, onde ele foi formado, que no caso é o nosso corpo espiritual, que nada mais é do que um campo de energias. Bom, como isso se relaciona com a magia? Primeiro vamos entender um pouco do que a gente entende de energia aqui na dimensão física. Todos sabemos que a energia elétrica, por exemplo, que é um nível de energia que todos nós dominamos, no conhecimento, essa energia, ela não é gerada. Energia não se gera, a energia se transforma. Então, a energia é transformada pelas usinas, e essa energia é quem faz um fluxo de manifestação toda da eletricidade nas cidades do planeta. Então, nós temos uma vida noturna, toda possível de luminosidade, por causa das usinas termoelétricas, hidrelétricas e atômicas, que possibilita essas fontes produtoras de energia para nós. Olhando por esse prisma, nós vamos entender que a energia não é boa nem má. A energia não tem uma classificação de utilização maligna ou bondosa. Ela pode ser aplicada, utilizada para o bem ou utilizada para o mal. A energia que me ilumina aqui para produzir a luz, que acende também aí os celulares e os computadores de todos os internautas, essa mesma energia que produz as lâmpadas, a luz das lâmpadas, é a mesma que mata na cadeira elétrica. Na natureza, tudo é neutro. O homem é quem qualifica. O poeta Augusto dos Anjos diz que a mão que afaga é a mesma mão que apedreja. A faca que muita mulher usa na cozinha para ser útil, usa com a produção dos alimentos, para nos favorecer pratos deliciosos, é a mesma que pode também assassinar ou tirar a vida de uma pessoa. Então, a energia que cura no passe, a mesma energia que Jesus curava impondo as mãos, e que na distância menor dos centros espíritas nós utilizamos no passe, que é uma troca de positivação de energia entre o campo magnético do passista e do receptor, e aí entra também o passe anímico, que é da pessoa, e entra o passe medianímico, o espiritual. O espiritual, quando o espírito atua e produz aquela positivação direta dele. Medianímica é quando há uma mesclagem, um quanto do espírito que produz a energia para o bem e mais o fluido humano do médium, o fluido animal do corpo físico humano. Mesclando os dois, chega no doente e essa energia cura. Ela é capaz de tirar enfermos de hospitais. Há casos de pessoas com muitos estudos que têm essa possibilidade de exteriorização de energia, dessa energia de cura, e que faz verdadeiras proezas guardando a devida distância, como Jesus também fazia, impondo suas mãos. E essa mesma energia é que é utilizada para o mal na magia. É a mesma energia que adoece. Da mesma forma que ela cura, ela também pode adoecer. Então, nós estamos inseridos no universo de mentes, frequências, pensamentos e vibrações, e envoltos em toda a estrutura de magnetismo que nos rodeia, nos interpenetra e tem a ver com a dinâmica da nossa estrutura biopsicológica. A magia que adoece, ela está inserida dentro desse cenário. Ela é a manipulação malévola de uma pessoa que pode atuar sobre outra ou sobre outras, e inclusive também usando entidades espirituais. Do mesmo jeito que no passe existe um fluxo de energias positivas, como as pessoas dizem no
do senso comum, que na verdade não é o correto, porque não tem energia positiva nem energia negativa, a energia é neutra, mas essa energia que as pessoas usam no senso comum de dizer que é positiva ou negativa é a mesma energia. Só que uma é utilizada positivamente e outra negativamente. Então, a energia, nesse caso, é neutra, a mão que a conduz, a intenção de quem a conduz, pode ser para uma cura da saúde da pessoa, para a saúde, como pode ser para adoecer, para produzir estados de descompensação fluídica da pessoa, energética, e pode levar a pessoa a óbito. A pessoa pode ir à morte com influência de magia, como os trabalhos de pesquisa já orientam no mundo todo. Então, não é uma coisa tão simples e nem simplória como pensam muitos. O fenômeno é autêntico, é legítimo e é verdadeiramente possível de ser compreendido. E algumas pessoas adoecem da magia porque existem médiuns e pessoas dotadas dessa condição de produzir a magia negra para enfermar, para adoecer as pessoas. As pessoas são pagas, cobram, para produzir esses trabalhos que podem ser feitos com várias denominações que a gente conhece na macumba, como voodoo, como magia negra, como feitiçaria, são várias denominações. Então tem magias que são feitas em cemitério, magias que são feitas em encruzilhada e magias que são feitas no mar. Cada uma com sua especificidade e função diferente. E eu vou relatar alguns casos da minha experiência como pesquisador. Eu tenho mais ou menos 40 anos militando no movimento espírita, entrei pesquisando, estou pesquisando até hoje, mas esses fenômenos de magia, pelo menos aí se vai uns 32 a 35 anos, para ser mais preciso, quando eu comecei a me interessar e a mergulhar na pesquisa. Existia um centro espírita no Rio de Janeiro, liderado por uma médium, eu posso falar o nome dela, porque ela já não está mais atuante, ela está doente, uma senhora que ela estudou até o 5º ano de medicina, e depois desistiu do curso. E ela se dedicava a um trabalho de antigoécia. Ela recebia uma entidade espiritual de origem oriental, era um mago negro, que perambulou pelas trevas durante muito tempo, segundo ele, em entrevistas que eu fiz com ele, em diversas ocasiões. Nós estivemos lá umas 15 vezes. Eu documentei todas essas visitas, tem fotos. É um material interessante que eu pretendo publicar, muito recentemente. E ela recebeu entidade que se apresentava por um pseudônimo. O pseudônimo dele era Seu Rochedo. Ele não era ligado à magia negra do candomblé, e com alguns aspectos do candomblé que são ligados à quimbanda. Não quer dizer que o candomblé seja todo ele ligado assim, mas há pessoas do candomblé que se ligaram à quimbanda e produzem essa magia. A quimbanda é como se fosse o lado maléfico da umbanda. Há uma diferença entre a umbanda e a quimbanda. A umbanda, que o pessoal chama de espiritismo até de divisa branca, é uma prática de mediunismo, com todo um processo sincrético, que relaciona a espiritualidade mais ligada a preto velho, selva, índios, e toda uma estrutura das influências africanistas, tanto dos bantus como dos nagôs, que foram as duas migrações de negros que se espalharam para o Brasil com muito mais intensidade. Os nagôs, que respondem aí por 70% a 80% da população negra do Brasil. E essa manifestação, que também utiliza o voodoo, que é aquela prática dos bonecos utilizando a agulha no corpo, relacionando a direção da agulha com a região do corpo, no lugar que é espetado do boneco.
E a pessoa adoece mesmo. Adoece de ficar muito mal. E o que é impressionante é que inúmeros médicos fazem todos os exames possíveis, não acha absolutamente nada. Fisicamente, fisiologicamente falando, a pessoa examinada, e no corpo não apresenta nenhum sintoma. Mas ele anda triste, mocambujo, sorumbático, inapetente, perde peso, a pessoa fica depauperada, fica sem energia quase nenhuma, às vezes perde o ânimo, não consegue nem caminhar, a magia vai, a pessoa magiada vai se descompensando tanto que chega uma época que perde o seu relacionamento social, perde a sua força vital e não consegue caminhar dentro da própria casa até que depaupera e morre. E eu conto aqui alguns casos para vocês relacionados a essa médium que fazia antigoécia no Rio de Janeiro. E eu levei muitos amigos meus lá. E quem me falou dela pela primeira vez foi um saudoso amigo, querido do coração, chamado professor Hermógenes, e o outro amigo não tão menos querido, Daniel Cansanção Pereira. E eu tive a alegria de ser levado até esse trabalho de magia de redenção, né? Que é uma magia que traz você para a redenção da rigidez, da saúde plena, das sessões de antigoécia. E o seu Rochedo atuava psicofonicamente e com fenômeno de efeito físico através dessa médium do Rio de Janeiro. E ele tinha uma prática, ele tinha transportado, o fenômeno de transporte é quando o espírito, quando está sobre a ação mediúnica do médium, traz objetos para o ambiente onde ele está se comunicando. Ele tinha trazido para dentro de um copo 2 pedras, era uma cor de cinza, clara, mas muito lisa, como se fosse uma pedra de cheixo, não era tão redonda, tão circular, mas ela era poligonal, mas toda polida. E uma pedra azul clara, um azul bem bonito, muito, assim, parecido com o azul da pedra preciosa, da aquamarine. Mas não era tão cian, era um azul mais, vamos dizer assim, acetinado, mas sem brilho. E essas 2 pedras ela colocava dentro, o espírito botava dentro de meio copo de água, e ele usava esse copo. Ele balançava, fazia um giro com esse copo assim na frente dos seus olhos, no momento de transe mediúnico da médium, e a pessoa que estava fazendo ali a consulta da magia estava sentada na frente, numa cadeira, a 1 metro de distância, e ali pelo copo, e fazendo esse giro, ele fazia uma leitura da pessoa dali na frente. Ele podia dizer, olha, fulano de tal está magiado, ou não. Eu tive esse amigo que morava no norte do Brasil, era um amigo muito irmão, e ele era empresário, estava muito doente, sem explicação física, ele tinha passado por dificuldades financeiras na empresa, havia desvio de dinheiro, acidente de carro, ele tinha ficado em inimizade com o filho, brigou com esse filho, já estavam sem se falar há quase 2 anos, não se dava com a nora, nem a nora se dava com ele, e era um filho de confiança dos negócios. A esposa dele estava adoecida com constantes dores de cabeça, a sua secretária, que era seu braço direito, tinha um problema gravíssimo entre a garganta e também no estômago, estava há 2 anos e meio também muito doente, e não tinha remédio, não tinha médico que resolvesse, e ele com problema nos intestinos. Ele já estava quase acamado, ele ficava muitas horas deitado, quando recuperava um pouco, ele levantava, e eu fui fazer as palestras lá na região, e a filha dele me chamou para visitá-lo. E me contou a história que ninguém sabia o que ele tinha, ele estava muito mal, e muito doente, e tinha feito todos os exames, e que
estavam querendo fazer uma operação, mas tinha um médico amigo que era contra, porque achou que não tinha evidências para essa operação. Mas a intenção de ajudá-lo, a ansiedade que ele tinha de descobrir alguma coisa, ele permitiu que até fizesse essa intervenção para ver se abrindo o seu abdômen se encontrava alguma coisa lá que os exames não detectavam. E eu, ao encontrar com ele, já com a experiência dos outros casos, da magia, do estudo que já vinha fazendo, eu olhei e senti que ele estava com sintomas da tristeza, aquela depauperação, aquela fraqueza. Perguntei dos exames, dei uma olhada com os familiares, tinha um médico, um amigo acompanhando a nossa conversa, e ele disse: é desconhecido. Se que ele tem a causa do problema dele, a medicina não explica. Eu falei para ele: mas já me passou pela cabeça que você pode estar magiado? Ele até brincou comigo, disse: aí, tu não é mais espírita? Negócio de magia, o que é que tu acredita nisso? Isso é folclore. Eu disse: não, não é folclore. A magia existe e pode adoecer a pessoa e deixar no sintoma que você está. Você aceita ir fazer uma consulta no Rio de Janeiro com uma médium que faz um trabalho de desfazer a magia? Ele relutou um pouco na hora, porque faz parte do processo desse tipo de obsessão, que a magia ela se transforma numa obsessão também quando tem entidades espirituais. Os espíritos produzem todas as dificuldades possíveis para você não buscar a cura, para você não ir buscar a solução. E ele relutou um pouco, mas a família aceitou, a filha se empenhou bastante. Falou: papai, por que você não vai? É só uma experiência, se o senhor não gostar, não tem nada a perder. O Clóvis é seu amigo de muitos anos, quer o seu bem, e se ele tem experiência nessa área de pesquisa de fenômenos paranormais, ele está lhe dizendo que o senhor pode estar com sintoma da magia, o senhor devia considerar. Saímos dali, eu fiz o telefonema, marcamos a passagem, tudo direitinho. Uns 15 dias posteriormente, eu fui me encontrar com ele no aeroporto de Salvador, e ao chegar lá, a filha já me disse: olha, o papai quer descer do avião, quer pegar um avião de volta aqui, porque tinha uma conexão em Salvador. Eu fiquei um tempo persuadindo ele para ele não fazer isso, e nós conseguimos ir para o Rio com a contra-vontade dele. Ele foi mesmo na consideração da amizade. Chegamos lá, fomos fazer a consulta. A entidade espiritual chegou, a médium era uma senhora, uma mulher na época, eu tive de 60 e 64 anos, e ela ficava com uma postura diferente, falava de um jeito mais assim, masculinizado. Quando a entidade chegava, ele olhou o copo e disse: meu irmão está magiado. E o senhor ia fazer uma cirurgia espiritual, uma cirurgia física, e não ia encontrar nada, porque o seu problema é espiritual. Mas eu estou vendo aqui que se o senhor fizer essa cirurgia, vai desencarnar no pós-operatório, porque o senhor não vai resistir, porque não tem tônus, não tem energia para suportar o pós-operatório. Ela já estava vendo, a entidade já estava vendo, no caso ele, o seu Rochedo, está vendo a médium, ela era uma médium inconsciente, não lembrava do que tinha acontecido, do que ela dizia para as pessoas, tinha uma noção geral do que aconteceu, mas não lembrava exatamente o pormenor da consulta. E aí ela passou umas folhas para ir tomar um banho lá no hotel e voltar no outro dia. Ele não quis tomar esse banho, e isso é a razão disso. Eu digo: vamos perguntar ao espírito por que ele está passando esse banho. Ele diz: bem, como você foi magiado, utilizando também ervas e energia do mato, da floresta, eu uso as mesmas ervas para ajudar a enfraquecer o processo. Você foi vulnerável a essa influência e eu uso a parte positiva dessas emanações magnéticas das plantas para ajudar a neutralizar o que isso está adoecendo no seu campo espiritual. Não tem nada de evocação, de mal, nem de espíritos das trevas para isso. É simplesmente um banho de higiene energética. Ele foi e tomou, vai contrariado, mas tomou. No outro dia nós fomos para lá. Chegamos lá, a prática era assim: a médium amarrava o lençol no pescoço,
duas pontas, puxava esse lençol, as outras duas pontas, amarrava lá na cadeira, de 1,5 metro de distância do consulente, que foi esse amigo meu, amarrava as outras duas pontas. No chão se colocava uma série de jornais abertos, amarrado não, preso com a fita crepe, aquela fita de papel que usa em pintura de parede, para depois ficar fácil de tirar do chão, amarrava as pontas desse jornal, emendava o jornal no meio, e ficava aquele jornal ali para forrar o piso, para não sujar o piso. O espírito ele chegava, fazia uma prece simples, colocava as mãos debaixo desse lençol, ou seja, o lençol ficava alto do chão, assim a uns 20 centímetros, o lençol tinha uma flecha natural, como se fosse uma rede, ficava na posição de uma rede, e ele embaixo levantava um pouco com as duas mãos. E ele orava para Jesus: Senhor Jesus, ajuda a nossa equipe espiritual a encontrar onde está enterrada a magia que adoece o nosso irmão fulano de tal. Aí citava o nome dele. Bom, de repente, ele disse: estou no cemitério do Bigui. Eu estava de junto dele, e ele foi assim no meu ouvido, eu sentado ao lado, e disse: para você falar o nome do cemitério da minha cidade para essa moça? Eu disse: nem eu sei. E nem sabia que o nome do cemitério de sua cidade era o cemitério do Bigui. Eu não conheço o cemitério do Bigui. Deixa a tua descrença de lado e presta atenção no que está acontecendo aqui. Eu dei essa resposta para ele. Ele ficou ainda assim, insatisfeito, porque ele não acreditava no fenômeno. E quando a mente é reativa, é terrível, né? Você não enxerga nada. A mente ativa faz você enxergar até o perigo. A reativa não. Você fica cego para aquilo. Para a verdade. E aí, ele nos ajuda, Senhor, com a nossa falante de espíritos, a encontrar em que cova está enterrada a magia que adoece o nosso irmão. Porque pode ser de cemitério na cova, na encruzilhada é no chão, e no mar é dentro da água. Segundo as informações, essas magias são feitas assim nesses lugares, porque a energia que é posta ali fica parada. Aquele quanto de controle fluídico deletério, marôntico, que vai atuar no doente, fica parado, emanando para a pessoa a enfermidade. A descompensação que vai produzir a enfermidade. Então, ele diz assim: graças a Deus, achamos a cova. Aí ele faz outra prece, pedindo que os espíritos ajudem a retirar a magia do chão. E aí, em questão de segundos, você ouve um barulho e as coisas começam a cair do nada, debaixo daquele lençol para o jornal. O lençol não fica sujo, cai numa altura assim, de uns 30 centímetros do chão, porque você vê a queda, não é uma pancada alta, e não quebra as coisas que caem, mas você ouve com muita força o barulho sendo derrubado. O espírito transporta a magia enterrada e traz lá para o Rio de Janeiro. Isso é que é antigoécia. E aí, quando a magia cai, aqueles objetos que foram usados para fazer o trabalho, ele tira a mão do lençol, tira o lençol do pescoço da média, do consulente, tira aquilo fora e vai olhar o que está no chão. E aí vocês vão se impressionar. Ele futuca ali, tinha uma marajoana, uma porcelana de barro, e tinha vela preta, tinha cabeça de galo, tinha pé de bode, tinha objetos de animais, né, unhas de galo, ou galinha, não sei identificar direito, mas ali dentro tinha também objetos que pertenciam a ele. Ele futuca aquilo, acha um relógio, e tinha a letra dele, que foi, quando se fazia antigamente, né? Você esculpia aquela letra ali com a maquininha, escrevia o nome, mas tinha a letra que iniciava o nome dele no fecho do relógio de pulso. Era um relógio que tinha desaparecido da casa dele. Tinha um puxador de grampo, ele havia trazido de Portugal.
que tinha um galo na ponta, e o espírito foi perguntando, você reconhece esse objeto? Ele desapareceu do meu escritório. Tinha uma gravata que pertencia a ele. E outros objetos pessoais. Ele foi ficando impressionado com aquilo. O barro estava molhado. Eu calçava um tênis rainha branco. O Rio de Janeiro estava numa estufa de calor de 39 graus. E aquela terra veio umedecida, espirrou no meu tênis e melou a lateral do lado direito, do pé direito, do lado do tênis, ficou todo sujo de barro molhado. Alcançou até a minha meia, e o que foi impressionante, tinha 3 bonecos dentro de 3 caixões pequenos, caixão de madeira. Ele abre o primeiro boneco, o primeiro caixão, e diz, olha aqui, ó, isso aqui é magia de voodoo que foi feito para atingir a sua secretária, seu braço direito, que está com problema de garganta e de estômago. As agulhas estavam na garganta e no estômago do boneco de voodoo. No outro caixão, aqui está um voodoo feito para sua esposa, que tem problema de cabeça, as agulhas estavam na cabeça, ela tinha dor de cabeça infeliz, enxaqueca terrível, e muito mal está há 2 anos e meio. E o voodoo dele, no terceiro caixão, as agulhas todas na região do intestino, que era o que adoecia ele, enfermava ele. Ele futucou as terras ali, achou uma estátua de um Santo Onofre, que é um santo negro, que é muito praticado na Umbanda, cultuado na Umbanda, e ele viu que tinha, o Santo Onofre estava com a fita amarela amarrada no pescoço, com um laço. Aí ele disse, meu filho, você que gosta da pesquisa, apanhe esse Santo Onofre. Eu peguei o Santo Onofre, assim, pela ponta do dedo, e ele disse, desamarre essa fita. Eu tirei a fita amarela, embaixo tinha uma fita vermelha, eu desamarrei a fita vermelha, e aí tinha uma fita preta, ou seja, fita sobreposta. Debaixo da fita preta, rodeando o pescoço do Santo Onofre, que ele dizia que aquele santo ali, com aquela magia, era para dar azar dos negócios, para desandar os negócios dele, por isso tinha roubo, acidente, cheio de problemas, a confiança na sua escalão de confiança de funcionários toda deteriorada, a sua funcionária doente, todo um conjunto, um contexto, né? E aí, debaixo da fita preta, tinha uma tira de papel de caderno cortada, não era de tesoura, porque a lateral do papel se via uma irregularidade, como se fosse rasgada. E escrito de caneta azul o nome completo dele com o sobrenome, amarrado no pescoço do Santo Onofre. Quando ele viu o nome dele ali, ele acho que ficou com vergonha de ter achado que eu tinha dito o nome do cemitério. Ele ficou assombrado com aquilo. E ele disse, quem é que fez isso para mim? O espírito pegou o copo, olhou, fez o giro, e parou para ele e disse, é melhor que você não saiba. Eu não vou lhe dizer. Vai doer muito no seu coração. Aí disse, não, eu já estou aqui, eu já vi tudo isso. Ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Aí ele falou para mim, ô Clóvis, peça a ele para me dizer quem foi que fez essa magia. Eu aí parti para o espírito e disse, olha, ele está subindo que aguenta. Está querendo saber, eu conheço a alma dele, vai ficar numa inquietação terrível. E o senhor não pode abrir uma exceção e contar ele. Ele olhou para ele e disse, eu vou lhe contar. Mas você vai me prometer que você não vai ter uma reação de ódio no seu coração. Aí o senhor promete isso? Eu disse, prometo. Aí ele disse, quem fez essa magia para você foi a sua nora e o seu filho, para você morrer e eles herdarem os seus bens. Eu vi um homem de 66 anos de idade colocar a mão no rosto, chorar alto, como uma criança. Ele se tremia, ele ficou no estado
e de decepção, de tristeza. O choro dele parecia quase um urro de impacto. Eu abracei o ombro dele e disse: fique tranquilo. Você disse que ia aguentar, e o Espírito se aproximou dele e disse: meu filho, a sua nora magiou seu filho. Tem uma magia feita para ele 2 anos antes da sua. Ele só lhe magiou com ela porque ele foi magiado antes. Então, tire a tristeza do seu coração, pense nele. Vou pedir ao Clóvis que lhe dê um passe. Eu fui para trás dele dar um passe. E o Espírito disse: eu vou trazer a magia que está enterrada no cemitério, que foi feita para adoecer o seu filho, mas você vai ter que pensar nele com a lembrança amorosa e positiva. Esqueça todo o mal que ele fez, as desavenças. Você vai lembrar da chegada dele quando ele nasceu, quando você botou ele no colo, quando você brincou. Faça um esforço para você lembrar dos melhores momentos, porque é com essa energia amorosa que você vai emanar de você que vai dar a possibilidade de eu trazer a magia. Foi feito isso, eu vi o semblante dele ficar assim com um ar de felicidade, na certa, ele fazendo a memória positiva do filho, e de repente a entidade faz aquela prece novamente: Senhor Jesus, ajuda a nos indicar que os espíritos descubram onde está enterrada a magia que foi feita pelo nosso irmão fulano. Então, eu já tinha dado o nome completo dele. E de repente ele fala: graças a Deus. E aí eu vi uma batida de uma lata bater pá no chão, uma lata velha, enferrujada. Era uma lata assim, tipo leitinho grande, com a tampa. E acredite, amigos, tinha um sapo morto dentro. Quando se tem esse jargão popular que bota o nome na boca do sapo, a gente pensa que é uma brincadeira, né? Mas a boca do sapo estava costurada. Ele pegou o estilete, cortou, e dentro tinha um pertence do rapaz e o nome dele dentro da boca do sapo. Também escrito no papel. A entidade disse que deu trabalho de trazer, porque a lata veio amassada e isso foi enterrado de pé de murumbu, dentro de um cemitério, dentro de uma, perto de uma árvore, perto de uma cova, e a raiz do murumbu já estava amassando a lata, aquele já tinha 5 anos de enterrado. E como é que a gente está diante de um fenômeno desse e diz que isso não existe? E o curioso é ela pegar o copo, a entidade fazer o giro, e perguntou: você sabe quem é a senhora Bárbara? Estou usando aqui o pseudônimo. Ele disse: sei. Amiga de sua família, amiga de sua nora e do seu filho? Foi ela quem foi pegar os objetos da sua casa, na casa do seu filho. Ela foi na barbearia, você foi cortar o cabelo. Geralmente pega objetos da pessoa. O cabelo, o resto de cabelo na barbearia, bota um espião lá, alguém para fazer a magia, a macumba. Você corta o cabelo, cai ali, a pessoa pega um chumaço e leva para o feiticeiro fazer, o mago negro fazer, o bruxo, seja lá o nome que se dê. Porque nós temos nos órgãos da gente e no corpo, nos pertence, na roupa, no anel, no óculos, a frequência das nossas vibrações. O fio de cabelo que é gerado pelo seu próprio corpo ali, continuamente, tem a frequência do seu campo espiritual, do seu corpo espiritual. Isso tudo serve de endereço entre a magia e o magiado, para onde a entidade faz aquela direção para adoecer a pessoa. E aí a magia do rapaz veio e ele pediu para ele perdoar o filho, mandou que ele fizesse uma oração do perdão para ele, e aconteceram as coisas extraordinárias. Os negócios dele voltaram a ficar normal. Um mês depois ele não tinha mais mal-estar nos intestinos. A mulher ficou boa da dor de cabeça e a secretária ficou boa das inflamações da garganta e do estômago. Eu pergunto a vocês, foi coincidência? Por que não estava boa com 2 anos e tanto depois? E ficou depois da antigoécia? E como é que o espírito acertava o nome da feiticeira e dizia o nome da pessoa que fez a macumba?
E eu perguntei a ele, seu Rochedo, como é que o senhor acerta o nome da pessoa? Ele disse, meu filho, o magiado funciona para mim como endereço vibratório. Quando ele está na minha frente, eu boto o copo e faço um giro, ele me leva à origem da magia que o deixou doente. E eu acompanho todo o trajeto do processo. Para você que não vê no invisível, isso parece algo muito difícil. Mas para nós que estamos na dimensão não física, não humana, que temos uma percepção mais alargada dos fenômenos da vida, isso é como olhar para uma estrada, uma localização e descobrir onde leva. Ou seja, o próprio magiado, usando a linguagem de hoje, seria o GPS da origem da magia. Espetacular o fenômeno. Fenômeno lindíssimo. Tanto no fenômeno de transporte, do aporte, que é feito de uma maneira espetacularmente alterando as leis da natureza, né? Aquela lei que diz que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, que é a lei da física, só funciona para o universo tridimensional, isso não tem legitimação nenhuma para os fenômenos espirituais, nem no poltergeist, nem no fenômeno de magia. Os espíritos podem transportar objetos e atravessar as formas opacas, sem que precise os corpos se colidirem. Ele vem para o processo interdimensional. O espírito sai da dimensão não física e traz o objeto para a dimensão física. Mas esse assunto para outra live. É para explicar a complexidade do fenômeno de aporte e transporte. Mas voltemos à magia. Outras peculiaridades interessantes do fenômeno da magia é como uma pessoa adoece. Eu frequentei lá há muito tempo, durante 3 anos, e ele disse assim, eu perguntei a ele se ele podia me explicar como é que a pessoa adoecia. Ele bateu no meu ombro e disse assim, você não é pesquisador? Pesquise. Aí eu passava um tempo, sei lá, e criava algumas hipóteses. A hipótese mais comum é que as entidades espirituais ficavam ali, mas eu mesmo imaginava como o espírito pode ficar escravo de um processo desse, obsediando alguém a vida toda até ele ficar doente. Isso não faz sentido. Por uma troca de um alimento na estrada, uma coisa que deu sangue, uma coisa desse não é o fato. Embora os espíritos se completem naquela emanação fluídica, porque há casos de terreiro do espírito cortar o pescoço de uma galinha no dente e beber todo o sangue desse animal. Eu vi fenômeno de terreiro de uma pessoa pegar uma garrafa de aguardente, uma garrafa inteira de aguardente, era aquela aguardente saborosa, quem é da minha idade sabe, lembra disso, e a médium, uma mulher, virou aquela garrafa de aguardente toda na boca e bebeu como se bebesse água. Tinha um médico acompanhando a gente. Ele pegou e fez uma retirada de sangue para fazer o exame da mulher, da médium, não tinha uma gota de álcool depois do transe. Ou seja, o espírito pegou fluidicamente todo o etílico do álcool na saborosa para fazer o trabalho de cura dele lá no terreiro. E não deixou a mulher impregnada, ela não tinha nem o hálito da bebida depois que saiu do trânsito. É um fenômeno espetacular. E eu perguntei a ele, ele dizia, pesquise. Então eu chegava com a hipótese, ele dizia, não, não é isso. Eu dizia assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui que é da minha infância. Eu estou frio ou quente? Ele disse, está muito frio. Aí teve um 3º ano, eu ali, eu disse, Rochedo, eu quero fazer uma confissão. Eu já esgotei a minha capacidade de imaginar como é que o fenômeno funciona. Então, o senhor podia ter um pouco de piedade com a minha limitação mental e me revelar como é que funciona o fenômeno. Ele olhou para mim e disse assim, vou lhe dizer porque você está sendo sincero. Olhou para mim e disse, você já ouviu falar em radioatividade do urânio? Olha, gente, quando ele falou isso, um filme passou na minha cabeça. Foi um instantâneo. O HD do cérebro girou rápido. Eu sorri para ele, ele disse, é exatamente isso que você está pensando. Porque quando você pega a radioatividade do urânio, você pega o átomo e faz aquela fusão, tira, altera a condição atômica do urânio, ele irradia uma emanação. Quando você tem os vazamentos das usinas nucleares, como foi em Chernobyl, aquilo emana uma radiação que adoece a pessoa.
a pessoa morre depauperada pela radiação do urânio. Vem muitas doenças, vem o sarcoma de Kaposi, que é uma doença de pele, vem deficiência pulmonar, vem os ossos entram em estado de falência e uma doenças como a osteoporose e outras, e você altera o seu sangue, tem anemia, tem uma série de sequelas quando tem radioatividade do urânio. Gente, é a mesma coisa, o espírito impregna aquele quanto de objetos demasiados, e quando você enterra na encruzilhada, no bar, ou quando põe no cemitério, aquilo fica emanando para o campo da pessoa, para o perispírito da pessoa, e vai adoecendo. Como o nosso corpo é alimentado, nutrido pela emanação do perispírito, que é o corpo espiritual, a vida dos nossos órgãos físicos pertence ao campo perispírito, porque a biologia fala que não é a função que faz o órgão. Desculpe, que não é o órgão que faz a função é quem faz o órgão. Mas a biologia não sabe explicar quem faz a função vem do campo. Então, o campo é a causa do metabolismo, da vitalidade, da funcionalidade do órgão. É lá que está a função, no campo espiritual. A magia atua ali. Aquela energia deletéria, barôntica, utilizada malévola pelas entidades espirituais, ou pelo feiticeiro, ou pelo bruxo que faz a magia, aquilo vai depauperando a pessoa no campo e o corpo sente. A medicina não consegue explicar porque vem da causa para o efeito. O corpo é o mundo dos efeitos, das manifestações espirituais. Isso existe. Se a gente duvidar da magia, da Goécia, a gente tinha que duvidar do passe. Tinha que duvidar das curas espirituais. Se existe uma coisa, existe a outra. Então, esse é um dos casos, mas eu estive lá por 15 vezes levando amigos, cada caso tinha uma interpretação peculiar, de diferentes condições, levei pai levando filhos que tinham problemas, pessoas que não sabiam a origem de suas doenças, caso bem diferente desse meu amigo, com características de transportes bem interessantes e intensas, mas o fato é que em cada caso eu aprendi bastante, e o suficiente para entender que nós somos vulneráveis aos fenômenos de magia. E me recordo que eu estava em Santa Catarina, para não dizer que é um estado da Bahia que tem negros que faz isso. Cheguei em Santa Catarina e li na manchete do jornal local, lá na segunda página, cemitérios da região da capital estavam sendo saqueados, violados, para pessoas utilizarem restos mortais de defunto para produzir magia negra. Isso também se faz. E o cemitério não só da capital, mas tinha queixa de mais 11 cidades. Vocês já viram essas casas de umbanda, de material para fazer trabalhos? Às vezes, estão lotadas com a farmácia, visitadas por pessoas do país inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não é só Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro, não. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Manaus, todo lugar tem. Porque essa prática está inserida na nossa cultura e se espalha pela humanidade inteira, ela vem de longe. Ela vem de longe. Não é à toa que, na Grécia Antiga, a palavra Goétia, ou Goécia, antecede o passado histórico, lendário dos tempos de antanho, como diz na linguagem mais estilística da língua portuguesa. Então, nós estamos diante de um fenômeno que abre para nós uma janela interessante de percepção. É uma área que muitas vezes nós espíritas não devemos a devida atenção, porque a gente ignora, acha que não existe, que não é preciso se praticar anti-Goécia, mas muitas sessões mediúnicas podem se adaptar e fazer esse trabalho com a ajuda dos bons amigos espirituais. Isso é possível também ser feito. E à medida que o centro vai se adaptando para isso, os espíritos vão também trazendo
condições de fazer o tratamento pela parte deles. Agora, não devemos, depois que ouvimos uma live dessa, ficarmos tão impressionados para achar que tudo é magia, e nós estamos sendo magiados por todo lado, e que tem gente aí achando que a amante do marido fez a magia para separar o casamento, enquanto às vezes ela precipitada arrumou a mala, fez a roupa, mandou o marido embora, o marido foi, ela sofre arrependimento e acha que foi magiado, e às vezes foi ela que foi imprudente. Ou o contrário, o marido que perde a esposa e acha que o futuro pretendente, ou o ex dela, fez magia para ele. Eu recebo tanta consulta sobre isso, depois dessas palestras, e parece até conto da carochinha. Mas o fato, gente, é que isso existe, é uma realidade espiritual que povoa o nosso país e adoece muita gente, e não vamos esquecer que é uma obsessão de uma forma geral, tanto com magia, com objetos, elementos grotescos que são utilizados para fazer esse trabalho, ela está incluída dentro do campo das obsessões, mas também a obsessão tem que ser reconhecida como uma grande pandemia que assola a Terra. As influências espirituais também existem. Eu não quero ser aqui pessimista, mas tem obsediados em clínicas de psiquiatras, tem obsediados em prisões, tem obsediados dentro dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, dentro dos centros de magia, tem obsediado nas casas espíritas. Aliás, as casas espíritas têm um pleito de gratidão aos obsessores, porque a maioria dos frequentadores espíritas veio encontrar sua espiritualidade com o espiritismo por causa de uma bendita obsessão, de uma influência espiritual negativa, que ele vai ficando curado, ou de um parente, ou de um filho, ou de um ente querido, e o centro espírita ajuda a resolver, e essa pessoa, a partir dessa cura, dessa obsessão, desse contato com essa realidade espiritual, se envolve com o conhecimento espírita e constrói uma espiritualidade com o resto de sua vida. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem o tema. Agradeço a Clébia, Ana Clébia, que me convidou para fazer o tema. Ela pegou isso de uma palestra que eu fiz aí no Ceará, com um flashzinho, e ela teve a sensibilidade de chamar para uma live. Então, isso mesmo. Se você achar que tem algumas perguntas, alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para falar um pouco mais. Deixa eu fazer logo aqui, Samuel, a do chat, depois eu passo para tu, viu? O Dioguinho está perguntando. Sua voz está longe? Tá? Deixa eu falar mais alto. Dioguinho diz assim: professor Clóvis, a energia é força neutra que se torna boa ou má, segundo nós a usamos? Você pode repetir, por gentileza? A energia é força neutra que se torna boa ou má, segundo nós a usamos? Sim, a gente é que dá a direção positiva ou negativa. Não existe energia positiva e nem energia negativa. Existe energia dirigida positivamente ou utilizada negativamente. Na natureza, tudo é neutro. O homem é quem qualifica. Certo. Aí essa outra aqui, Paloma Fraga, ela diz, né? Eu trabalho na casa espírita como médium de psicofonia. Como trabalho há anos, sempre vizinhos ou colegas vêm tirar dúvidas comigo. Já me perguntaram como uma pessoa que, na sua ignorância de conhecimento, fez magia para prejudicar uma família e hoje quer fazer reparo. Como fazer e se é possível nessa vida o reparo? No caso, desfazer, né? Entendi. É simples. A pessoa, às vezes, que encomenda a magia, nem tem noção da dimensão de danos, a extensão de danos que vai acontecer com a pessoa que fica magiada. Porque ele encomenda, ele paga para fazer isso. Então, o feiticeiro, o mago, a gente chama na linguagem da Goécia, né, é chamado de mago negro, porque tem a ver com escuridão, não tem a ver com etnia. Porque hoje, quando se usa a palavra negro, as pessoas têm essa ideia do racismo estrutural. Mas aí é no caso de sombra, de escuridão. A
magia negra que vem do escuro, não da pele do negro. Não quer dizer que seja feita com negros, porque tem muito terreiro cheio de gente branca. Não é só do negro, não. E tem muito feiticeiro branco, muito pai de santo branco. Então ele encomenda e ele executa aquela prática. Cheia de símbolos, cheia de objetos, mas que funciona, funciona. E a pessoa vai ser atingida por aquilo. Para a pessoa fazer antigoécia, tem que procurar os meios especializados para isso, casas espíritas e médiuns que têm essa experiência para fazer. Porque muita gente fica às ocultas, às escondidas, sofre os efeitos danosos da magia e pode até morrer sem saber que foi atingido uma boa parte da vida. Ana, tu desligou teu microfone, Ana. Carlos Simeão, ele pergunta, Clóvis, você poderia falar um pouco das magias realizadas por nossos obsessores espirituais? Acho que travou, né? Ver se ele volta. Clóvis? Aguardar ver se ele volta. No caso, se bota um espírito próximo da pessoa, um espírito, geralmente um perispírito muito adoecido, para causar dano e doença. Para mexer na bagagem pretérita do indivíduo. Claro. Nossos arquivos mais profundos. Estou só fazendo assim quando o Paulo chega, tá? Não é que ele vai responder, estou dizendo assim, estou só dando, digamos assim, um esclarecimento. O espírito coloca na bagagem da pessoa, próxima à pessoa, do campo, e aí embaixo o campo vibratório da pessoa. Eu sou depressivo, vai da idealização suicida. Bota espíritos com um baixo padrão vibratório meu, para que baixo aquele padrão, eu sinta aqueles impactos fluídicos. Se você vê no livro Libertação, uma cidade estranha, os obsessores fazem uma seleção do que tem campo vibratório mais baixo para colocar. Fazendo isso enquanto o Clóvis entra, tá, gente? Ele é que vai responder. Eu não estou tomando a vez dele de jeito nenhum, nem querendo tirar o brilhantismo, a pesquisa, mas é um assunto que, para mim, me interessa, porque eu vivi com uma feiticeira. Minha mãe era praticante da Quimbanda e era meio de efeitos físicos, então esse assunto me interessa muito. Né? Eu vi muita coisa. Um caso muito interessante foi na casa de Francisco, de uma senhora, uma médica chamada Dona Socorro, que ela, de transporte, que ela vomitou um trabalho que estava lá na Borges de Mela, na rodoviária, de um trabalhador. E porque foi o motivo da magia? O sócio dele que tinha inveja dele, porque ele tinha uma loja de informática, estava muito melhor do que ele, e, enfim. Ele resolveu contratar um terreiro de Quimbanda para prejudicar. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso. E tem sintomas, tá? Para a gente identificar. Então, eu estou pegando só... no caso, são alguns sintomas que a gente pode... Sensação de na cabeça, sonhar com vela e trabalho, um vazio mental, sensação de culpa. Se você magiar alguém, você está propenso a esse tipo de coisa. Estou falando, viu, Ana? Quer que eu cala a boca? Você pode dizer assim, faz assim que eu falo. Falando demais, né? E há processos de magia também para provocar efeitos de poltergeist, infelizmente.
Vai dar certo? Tirou o som. Tu tá sem som aí, ó. Eu estou dizendo, ele não está nem no WhatsApp. Eu acho capaz de ter dado problema. A bateria ter acabado. Não sei. Então, assim, na internet dele. vamos ver, espera aí, que ele vai aparecer. Então, É, existem magias que as pessoas elas contratam para a pessoa, num relacionamento afetivo, a pessoa fica como um zumbi, né? Mas quando passa o efeito, a pessoa abusa outra pessoa. Teve um caso emblemático na casa de Francisco, que um cara tinha 2 mulheres, só que uma delas não gostou, ele tinha uma matriz e uma filial, não é isso? Pois essas mulheres são muito ruins, né? Não podendo dividir, mas ela não quis dividir. Ela manjou o rapaz e o rapaz não estava mais funcionando. Para desfazer o processo obsessivo, ele tinha que escolher de quem ele ia ficar. Isso foi lá naquela sala de som, lá da casa de Francisco. Outro caso foi de um pacto, que a pessoa quis para ganhar muito dinheiro, e os espíritos cobraram, dizendo que não é assim, bem assim, não. Porque eles precisam dessas sensações como fluido vital. Eu acho que ele não vai voltar mais, não, porque ele nem atendeu aqui a ligação, então acho que já foi explicado, né, tudo, gente. E quem sabe a gente faz um complemento, se ele achar que ainda precisa falar sobre mais alguma coisa. Mas eu acho que ficou bem completo, né? Então, gente, eu agradeço aí por a participação de todos vocês, agradeço a Samuel por ter vindo aqui participar com a gente, muito obrigada. E até uma próxima live. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like na live, né, para chegar a mais pessoas. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Será que não vai voltar, não? Olha aí. Olha antes de tu encerrar. Eu vai voltar, não? Aqui, mas ele não atendeu e nem está Existe também um processo de magia colocando objetos estranhos no corpo humano para adoecer. Aí pode falar depois sobre isso, Samuel. Olha, nem chegou as mensagens que eu mandei para ele, eu acho que caiu a internet. Então, gente, tchau, tchau. Beijos. Tá certo.